É preciso ser prudente, estar muito atento, vigiando e tendo cautela com tudo aquilo que está sendo ministrado aí como verdade de Deus. Com todos os que estão ministrando, dizendo que são homens de Deus. É preciso estar muito atento, pois a maior investida do nosso adversário, o diabo, é aqui, no entendimento do homem, para tirá-lo do conhecimento da verdade, para levá-los a desviar da fé, para fazê-los perder o caminho, andando por caminhos anátemas, recebendo instruções e informações anátemas, sendo formado nos princípios e conhecimento de Deus anátemas. O diabo, ele é o pai da mentira, o mestre da falsificação, e ele faz isso usando a palavra, pegando a verdade e tornando-a como mentira. E a mentira do diabo ele torna como verdade. Ele falsifica e manipula a verdade de Deus, para levar as pessoas a viver a mentira, pensando que é a verdade. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos que atentar para o que Jesus nos advertiu como seguidor dele, como discípulo dele. Jesus vai dizer, lá em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, aparentemente, exteriormente, parecem homens de Deus, ovelhas, mas Jesus vai dizer que interiormente são lobos. Aqueles que vêm para devorar o quê? Lobos devoradores. Devorar a sua comunhão, a sua vida, o seu entendimento, a sua direção com Deus. Esse é o trabalho dos falsos profetas, que o diabo levanta para desviar o povo da vontade, da direção de Deus. E o povo é desviado e perece e é destruído, por quê? Porque não são prudentes, não dão importância ao conhecimento, não buscam o entendimento de Deus. O simples é levado por qualquer conversa. O simples é como um menino, que todo vento de roda de doutrina leva a ele. Tudo que se diz que é de Deus, ele vai atrás, ele se deixa ser guiado, ele é conduzido, ele é guiado, ele segue. Por isso que Jesus vai nos mandar ser prudente, ter cautela, estar precavidos, atento com todos aqueles que estão aí no mundo inteiro, em toda a esquina, em todas as igrejas, nas portas, nas ruas, nas rádios, nas internets, em todos os lugares. Estão aí ministrando como se fosse de Deus, levando ensino, doutrina, visão, revelação, e o povo aí sendo levado, a multidão está se conduzindo por esses movimentos, por esses meios, por esses homens. Paulo vai dizer assim aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 11, Paulo vai dizer, eu temo, pois assim como o diabo enganou a Eva e a Adão, não enganem vocês também. Porque o diabo ele é o mestre do engano, o pai da mentira. Essa é a arma que ele usa para destruir o homem, tirando o homem da verdade, por onde o homem está na vida com Deus, e levando o homem para a mentira, por onde o homem está sem a vida com Deus e maldição. E Paulo ainda vai dizer assim, é muito importante isso, que devemos vigiar com o diabo, porque aqueles que ele levanta, vêm até nós como se fossem ministros de Jesus, ministros da justiça, homens de Deus. Paulo vai dizer, não é de se impressionar isso, porque o próprio diabo,
ele se transfigura como um anjo de luz. Quanta gente aí dizendo que viu um anjo de luz, que viu um homem de branco, que Jesus visitou ele. O diabo se apresenta assim. Jesus não se apresenta assim. Jesus para a igreja se apresenta pela sua palavra. Não é por visão nem revelação. Não vamos pegar aquele texto lá de Paulo, que teve um encontro com Jesus, para dizer que vamos ter também, que Jesus vai aparecer e tal. Então nós temos que ter prudência. O que Jesus sempre nos adverte é estar atento, ser prudente, a priorizar e valorizar. Não é nenhuma visão, nenhuma revelação, é a palavra dele. Jesus nos adverte a estar prudente na palavra, ouvindo e praticando ela. Praticar a palavra é você ser cuidadoso em estar vivendo, conhecendo tudo que ela orienta, ensina e nos conduz a seguir, que é a luz de Deus. Não é por visão, não é por revelação, não é por profeta, não é por profecia, é pela palavra. E Paulo vai dizer que não é de se impressionar que o diabo se transfigura em anjo de luz. Então não se impressione porque os seus ministros são transfigurados como ministros da justiça, mas são ministros de Satanás. E eles não vão dizendo que é do diabo. Na mente deles, eles acham que estão servindo a Deus e estão servindo o diabo. Porque estão ministrando direção contrária ao Evangelho. Estão sendo falsificadores da palavra. Estão deturpando a verdade do Evangelho. Estão mudando os princípios do Evangelho. Estão desviando o povo do conhecimento do Evangelho. Estão criando os seus princípios, valores, preceitos, como se fosse de Deus, para o povo seguir, e com isso o povo desviando, e com isso o povo caindo da graça, apostatando da fé, perdendo-se do caminho de Deus. Por meio de quem? Dos ministros que Satanás levanta para pregar doutrina de demônios para o povo, levar o povo a viver heresias de perdições, dentro de regra, de fé, de prática, de usos e costumes, de entendimento, de vida com Deus, crendo nisso, naquilo, muitas heresias, muito paganismo, muitos movimentos vãs. O povo hoje deixou de viver uma vida com Deus pelo conhecimento e o entendimento, para passar a viver uma vida aparentemente com Deus, através de ritual, de movimento, de cerimonial, de culto, disso, daquilo, outro, ali, aqui e acolá. E a vida com Deus, ela é aqui no nosso entendimento, pelo conhecimento da palavra. A palavra tem que estar aqui. Não a gente tem que viver a palavra ali, aqui e acolá. Está entendendo isso? Portaria? Pois não, seu Marcondes? É que a mulher, ela está usando já que a filha dela chegou. Aí ela pediu a garagem dela. Aí o senhor pode botar na 202 que está liberado para o seu Sérgio. É, do 202, viu? Tá vazio, tá vazio. Pronto, é porque eu pedi para ela botar no 401 enquanto o senhor chegava, aí não tem problema não. Mas aí o senhor pode usar o 202 que está livre, viu? Tá bom, senhor Marcondes? Nada. Então, estão entendendo? Estão entendendo, meus amados irmãos? Eu dou essa parada aqui porque eu estou no trabalho, eu estou aqui, mas a palavra de Deus está aqui na minha mente. Então, a palavra de Deus, eu não uso ela aqui não, ó. Eu me alimento dela e guardo ela aqui. Não é em casa, não é numa estante aberta no Salmo 91. Não é na igreja que eu vou buscar a palavra está aqui. E eu me alimento dela e guardo ela aqui. Como disse Davi. Guardei a tua palavra onde? No meu coração, é aqui no entendimento, para não pecar contra ti. A palavra de Deus não é para ser usada dentro de ritual, de formalidade religiosa. Até porque a palavra não ensina isso. A palavra de Deus é para ser usada na nossa vida, no nosso viver. No dia a dia, com o próximo, nos conceitos, nos valores, dentro da direção, andando pela palavra. Não é andando dentro de igreja, cumprindo ritual, devoção, formalidade, sacrifício, isso e aquilo outro. Então, cuidado, nós temos que ter muito cuidado, porque Paulo vai dizer, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, dá uma linha lá do capítulo 11, versículo 1 ao 3, versículo 15 ao 16. Paulo vai dizer, não é de se impressionar que os ministros de Satanás se transfigurem como ministro de Cristo,
Porque o próprio Satanás se transfiguram como um anjo de luz, como um ser angelical, como um homem de branco. É tanta visão que o povo tem, é tanta revelação, não é? O povo dizendo que Jesus falou com ele, Jesus apareceu a ele. Isso tudo é mentira, heresia. Você, para ter a vida de comunhão com Jesus, para você estar em Cristo, é preciso você crer nele e a palavra dele está em você. É aí que ele está em nós. Então nós temos que ser prudentes. A palavra de Deus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. A palavra de Deus vai dizer: cuida de ti e da doutrina. A palavra de Deus vai nos advertir, o Evangelho de Cristo: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. A palavra de Deus vai nos advertir. Os apóstolos, instruindo a igreja, vai dizer: note e observe os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina. Não é contra a igreja, é contra a doutrina. Que não condiz com a doutrina. Que traz ensinamentos, que traz princípios, valores para o povo viver como se fosse para Deus, para ser salvo, para estar em Deus, que não condiz com a doutrina de Cristo. Aqueles que ministram fora da doutrina, se apartem deles. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora mesmo eu estava no Face e assistindo um vídeo de um pastor, eu até gostei. De antemão, assim, quando eu vi, de repente eu gostei. Ele dando uma explicação muito boa. Eu digo, que bênção. Eu até compartilhei e coloquei aqui no meu Face, mas depois eu excluí. Porque eu assistindo outro vídeo desse pastor, eu vi a heresia dele. Eu digo, olha para ele, porque o diabo ele faz assim. Ah, o cara, não, mas o cara pregou a palavra. Sim, o diabo prega a palavra. Os ministros de Satanás pregam a palavra. Os falsos profetas pregam a palavra. Só que, sabe qual é a astúcia do diabo? É manipular, misturar, adicionar, acrescentar, falsificar entendimento, falsificar a aplicação da palavra. E para você entender isso, você tem que ser prudente, cuidar de ti e da doutrina. Estar com a vida de comunhão com Deus para que o Espírito Santo te conduza na palavra. Não é preciso você ter um curso de teologia, fazer um seminário teológico para conhecer, ter discernimento. É conhecer a palavra, é só ler. E o Espírito de Deus é quem vai dar no seu entendimento a certeza de que aquilo é o ensinamento que está correto ou não. Porque o que nos guarda, para a gente não se desviar, para a gente estar sendo guiado na palavra, na doutrina, é o Espírito Santo de Deus. E quem não prega conforme a doutrina de Cristo, é o que diz o apóstolo João. Esse não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus, não é dele. Quem não prega a doutrina de Cristo, quem contraria, deturpa e manipula, falsifica e sai dos princípios da doutrina de Cristo, criando ensinos, criando princípios, criando meios, criando inovação, novidade, esse não está em Deus. O Espírito Santo não está nele. A ministração dele é por espíritos enganadores, porque este está contrariando a verdade. Logo, o Espírito de Cristo que está em nós, o Espírito Santo, ele nos guia na verdade, ele não contraria a verdade. E esse pastor que eu publiquei um vídeo dele e até botei aqui no Face, no Instagram, na minha página, eu já excluí. Por quê? Porque eu passando a examinar outros vídeos dele, eu vi que ele manipula a palavra, falsifica a palavra, tira as pessoas da promessa que o Evangelho nos faz em Cristo. A promessa sempre... escuta uma coisa, irmãos. Eu vou dizer a você porque foi que eu excluí o vídeo que eu coloquei em poucas horas. Botei com 2 minutos, eu tirei. Porque eu quero levar a verdade para você. Eu não quero levar aqui fermento que vai levedar, que vai corromper o teu entendimento da doutrina. Eu quero levar aqui a doutrina, para você estar sendo guiado, dirigido na doutrina. Sabe por que eu tirei o vídeo desse pastor? Que a princípio eu pensei que era compromissado com o Evangelho, mas analisando eu vi que não. Sabe por quê? Porque ele disse que a igreja não vai para o céu, que não tem arrebatamento. Jesus, quando vir, a igreja vai morar com ele na terra. Isso é mentira, irmão. Jesus não fez essa promessa para a igreja, não.
O Evangelho não tem a promessa de vida na terra. A esperança que o Evangelho nos dá é de vida no céu. A nossa cidade não é terrena, é celestial. A terra não é uma eternidade, a terra é temporal. Tudo que se vê é temporal. A terra e as obras que nela há vão deixar de existir. O mundo passará, os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. A terra não é eterna. A vida eterna que nós temos com Cristo não é na terra, é lá nos céus. O novo mundo que Deus preparou, que desce, não é, para nós, não é a terra. É o novo mundo que Deus preparou diante desse espaço vazio chamado universo, onde Deus já criou um novo mundo. O mundo humano é aqui na terra. O mundo espiritual, onde está as almas desencarnadas que saíram dos espíritos com a morte do corpo, estão lá no mundo espiritual, presas numa situação de juízo. Os que não estão em Cristo. Os que morreram em Cristo, suas almas, estão no mundo espiritual, em descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo. E os que estão aqui vivos ainda neste corpo físico, vão sair daqui ou para o céu ou para o inferno. Não tem eternidade na terra. Então, quando eu analisei esse ensino desse pastor, eu já excluí logo da minha página. Sabe por quê, irmão? Porque, escuta uma coisa que eu vou lhe dizer. A promessa central da igreja, a esperança que a igreja tem que ter, que Jesus fez, não é de vida eterna na terra. É de vida eterna com Ele nos céus. A igreja tem que estar prudente, aguardando, esperando, se alegrando da promessa da vinda de Jesus. Não para a gente viver com Ele aqui na terra eternamente, mas para a gente estar com Ele nos céus, na vida futura, em abundância, lá nos céus com Jesus. O Espírito Santo não coloca ninguém a esperança de vida na terra. O Espírito Santo nos leva a ter a alegria da vida futura no céu. Quem prega isso é porque não tem o Espírito Santo de Deus. Tem conhecimento, prega bem, fala do Evangelho, mas é um homem natural. Não tem o Espírito de Deus, porque o que vai selar o homem como de Deus não é um título de teólogo, não é uma carteira de membro, não é ser de nenhuma igreja, não é ser pastor, papa nem padre. O que garante o homem ser de Deus é o Espírito Santo. Quando este homem pecador crê em Jesus, se converte a Ele para ser batizado, selado por esse Espírito, para ser inserido no corpo de Cristo como membro, selado para o dia da redenção, aonde Jesus vem buscar o seu povo. Não é para viver na terra, é para estar no céu. Mas esse pastor disse que Jesus vai viver com a igreja na terra para sempre, porque ele, com o entendimento intelectual dele, não tendo a revelação e a interpretação do Espírito Santo, ele pegou o reino milenar como se fosse a eternidade do povo de Deus na terra. O reino milenar onde Cristo vai reinar nesta terra aqui, que é um reino literal, onde Cristo vai governar o mundo inteiro, todas as nações vai estar subjugada pelo reinado de Cristo. Isso vai acontecer quando Jesus vier à terra para destruir o reino, governar o governo mundial do anticristo, que é o reino das trevas que vai estar dominando o mundo. Esse reino das trevas vai ser destruído, subjugado pelo reino da luz. Quando Jesus vier, destrói o anticristo, destrói o seu reinado e agora ele estabelece o reinado da justiça, o reinado da luz de Cristo, que é o reino milenar. Isso não é um tempo eterno. Isso é um tempo que a Bíblia fala de 1000 anos. É um tempo fim, que vai ter fim. Porque a eternidade de Cristo com a igreja não é aqui na terra, é no céu. É no mundo glorioso que Deus já criou. Quando a gente fala no céu, não é esse céu cósmico, esse azul, esse infinito de espaço. É o ambiente lá nos altos céus, aonde está a direção da morada de Deus, do lugar que Deus está, para desviar da direção do inferno, que é a morada dos que não vão ter Deus, que vão estar no juízo de Deus. Há caminhos diferentes, como diz Provérbios 15, 24, ao entendido. O caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Então são caminhos, direções opostas. Os que vão ter a vida com Deus, lá nos céus para cima, que estão aqui neste mundo, e os que vão ter a vida sem Deus, embaixo.
No inferno, não é embaixo da terra, é na dimensão desse espaço para baixo. A palavra nos ensina isso, irmãos. Só há dois destinos eternos: céu e inferno. A terra não é eterna. Não tem vida eterna na terra. A terra está reservada para o dia do juízo dos homens ímpios, em que ela vai ser desfeita. Este mundo que Deus criou vai ser desfeito, porque Deus já tem um novo céu e uma nova terra, que não existe o mar, que não é matéria, é espiritual esse novo mundo que Deus criou. A terra e as obras que nela há vão ser desfeitas. Vai lá para a segunda carta de Pedro 3, do 7 em diante, vai dar uma lidinha lá, vai aprender o que a Bíblia revela. Então esse pastor, quando disse a igreja, aí eu já tirei logo, irmão. Aí eu já excluí logo da minha página de instruções, porque essa instrução é anátema, está levedada, está com fermento. Não vai fazer bem a você que ouve. Vai tirar você do princípio do Evangelho. A maior esperança que a igreja tem que se manter viva, prudente, aguardando, ansiosa, como se fosse agora, é a vinda de Jesus. Não é para a gente morar aqui na terra não, irmão. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidade é do céu, de onde também aguardamos e esperando o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai vir para transformar o nosso corpo. Para que Ele vai transformar esse corpo? Para que a gente possa subir a Ele, porque ninguém vai ao encontro do Senhor enquanto estiver nesse corpo. Paulo disse, eu estou desejando deixar esse corpo para habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo vai pregar aos Colossenses capítulo 3, que pensamos nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. O próprio Jesus vai dizer, junta tesouro no céu, não na terra. Porque lá é eterno, aqui é temporal. Onde acaba, a traça corrói, o ladrão rouba. Jesus nunca colocou esperança para ninguém de vida eterna com o povo aqui na terra. É no céu, de onde Ele está. Para nos levar para onde Ele está, estejamos com Ele também. Mas aí, ó, irmão, a articulação do diabo, a sutileza do diabo para manipular a palavra, ele pega teólogos e faz uma manipulação na palavra, que o simples, que não é prudente para analisar, ele se deixa levar por essa manipulação. Se a igreja perder essa esperança, perdeu a fé. Paulo vai dizer, se a gente esperar em Cristo só para esta vida aqui, somos os mais miseráveis dos homens. 1 Coríntios 15. É o 17 ou é o 19? A nossa espera por Cristo não é para esta vida aqui na terra. É para a vida com Ele nos céus. Essa é a bem-aventurada esperança que devemos estar aguardando. A vinda do Senhor. E quando Ele vier, os que morreram vão ressuscitar num corpo glorificado. E nós que estivermos vivos, vamos ser levados para Ele com esse corpo transformado no glorioso, para estar para sempre com o Senhor. Não é na terra, é lá no céu. Então, tenham cuidado, analisem o que eu preguei, o que eu ministrei, e cuidado com o que vocês ouvem como se fosse de Deus. Analisem e busquem entender, examinem. Se não tiver na doutrina de Cristo, não é de Deus. Jesus nunca disse a ninguém para ter esperança na vida na terra. Ao contrário. E muitos outros ensinos que o povo está recebendo aí, de profeta, de pastor, de pregador, de evangelista, disso, daquilo outro, que não é o que Jesus ensinou. O que cabe? Você ser prudente, fazer o que Jesus disse. Examinar as Escrituras para não errar. Ter cuidado com os falsos profetas. Se alguém está pregando alguma coisa que não condiz com o Evangelho de Cristo, não receba. Se alguém traz algum ensino, alguma doutrina que não condiz com a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo que a gente tem que ser guiado e formado, não receba. Agora, para isso, você tem que ser prudente. Cuida de ti e da doutrina, para conhecer o que Jesus ensinou, para viver por ela, para que tu esteja na salvação. Amém? Deus abençoe. Mais um momento de instrução e esclarecimento do seu irmão e amigo evangelista Hélio Ramos. Compromisso com o reino de Deus, pregar a verdade que liberta. Amém?